Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. 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 Brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Aleluia. Formosa é tua presença, Senhor. Te exaltamos. Formosa é tua presença, Senhor. Graça e paz, meu irmão, minha irmã que me assiste através deste vídeo. É com muita alegria que eu entro na sua casa e com você, juntos podemos então meditar nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar então meditando no Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do primeiro versículo, o qual nós vamos fazer esta leitura juntos. Se você está com a Bíblia, você pode então me acompanhar nesta leitura. Diz assim o texto sagrado: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis.
expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tenho dito. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, por que vos disse isto? O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, diga-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos orar. No nome do Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder aprender com as Sagradas Escrituras, algo tão precioso para as nossas vidas. Abençoe os ouvintes que nos acompanham em suas casas, bem como aqueles que estão na igreja também sejam abençoados por esta mensagem. E que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Hoje, mais uma vez, estamos juntos pela misericórdia do Senhor. E tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma surpreendente. E no domingo passado, nós falamos a respeito do capítulo 15 do Evangelho de João, aonde o Senhor deu algumas instruções para os seus discípulos antes de ser entregue à cruz, como martírio por nós, por aqueles em que o sangue do Cordeiro havia de justificar. E no capítulo 16, Jesus continua então dando essas instruções. E é sobre essas instruções que nós queremos continuar então fazendo a exposição desta temática. E o primeiro versículo do capítulo 16 diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Bom, Jesus continuava dando suas instruções antes de cumprir o chamado da cruz, de nos justificar morrendo naquele madeiro. Mas quando lemos o texto com atenção, percebemos que os discípulos estavam atônicos, assustados, desconfortáveis com tudo aquilo que Jesus estava falando a eles. Imagine a impressão que temos quando olhamos para o contexto em que gira essa história, é que tudo era absolutamente novo para os discípulos. Eles não estavam compreendendo muito bem qual era o plano divino do Pai para o Filho. E ele, então, Jesus, os instrui de maneira detalhada os acontecimentos que seguiriam após a sua morte, a fim de prepará-los minimamente sobre os episódios posteriores à sua partida. Então Jesus começa a sua fala, a sua prédica no capítulo 16, no versículo 1, dizendo: não vos escandalizeis. Não vos escandalizeis com aquilo que sobreviria sobre a vida dos discípulos que seguiam o cristianismo da maneira mais primitiva, mais intensa, mais introspectiva possível. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se surpreenda com os comportamentos do ser humano a vosso respeito. Não desanimem com as calúnias e difamação que virão sobre vocês. Não desmaie diante das más notícias, porque elas vão bater em vossas portas. Não desistam do evangelho, ainda que custem vossas vidas. Jesus fala isto
porque sabia da vulnerabilidade dos seus discípulos. Jesus fala essas coisas porque entendia que seus discípulos não iriam suportar as provas, as agruras, as dificuldades que surgiriam durante o momento em que Jesus já estava assunto aos céus. Então aqui na força do braço eles não suportariam essas dificuldades, e Jesus ali estava os alertando. Mas no capítulo 16, versículo de número 2, é mais assustador ainda a fala de Jesus, quando que ele disse que Jesus, na sua maneira simples, mas enfática de dizer aos seus discípulos, que nas sinagogas buscarão matar os discípulos que o seguiram, e isso seria um serviço a Deus, matar todos os cristãos. Como se não bastasse as notícias em que Jesus seria pendurado no madeiro, a notícia é que eles ficariam sozinhos por aquele tempo, sem a presença do Mestre, de uma forma corpórea. Agora eles seriam caçados literalmente, seriam buscados para que as suas vidas pudessem, então ali, efetivamente, serem desligadas desse mundo por conta de seguirem a Jesus. E pensando dentro desse contexto, há 3 lições importantes. E a primeira lição que nós podemos extrair desta mensagem é: a vida cristã não é um playground, a vida cristã não é um parque de diversão. Ao contrário do que muitos líderes religiosos pensam, ao contrário de que muitos líderes religiosos pregam, a vida cristã demanda de muito esforço, de muita graça e de muita fé. Quando nós fomos chamados a seguir o Evangelho, a primeira coisa que nós fazemos é nos despir de toda essa roupagem humana, se despir de todo conceito social, se despir de toda autojustiça, se despir de nós mesmos. Seguir a Jesus é colocar o seu eu sobre a cruz, sobre o madeiro, o qual Jesus ele foi pregado, e ali, com a sua vida, entregou por nós para nos justificar. Mas em segundo plano, nós podemos entender que ser cristão implica em que seremos medidos pela sociedade, pelos nossos adversários constantemente, sem tréguas. O mundo vai nos medir, a sociedade vai nos medir, nós seremos encantoados, nós seremos colocados à prova pelo fato de seguirmos a Jesus. E isso cabe dentro de uma naturalidade, o qual Jesus já nos alerta sobre isso, dizendo que nós seríamos levados a tribunais, que nós sofreríamos calúnias, que muitas vezes nós seríamos o quê? Atacados pelo fato de seguirmos a Jesus. Isso não deve ser um sinal de vergonha. Ser atacado, ser caluniado, ser difamado pelo Evangelho, deveria sim ser um sinal o quê? Um sinal de orgulho, um sinal de privilégio, poder sentir na sua carne o mínimo do que Jesus sentiu enquanto esteve aqui nessa terra. Aliás, o apóstolo Paulo dizia que quando ele sofria pelo Evangelho de Cristo, isso de alguma forma ele se sentia digno da chamada. Ele se alegrava no penhor de servir ao Senhor. O que é o penhor? O penhor é a entrega. Ele então entregava a sua vida a serviço do Senhor, e tudo aquilo que ele enfrentava, ele entendia isso como um valor, como uma riqueza, como um privilégio. E terceiro, pastor, por que isso acontece com a vida de muitos cristãos? Jesus, ele responde, ele diz que isso tudo acontece porque o mundo não conhece a Jesus. Tudo isso acontece porque o mundo ainda não tem o Salvador. Isso tudo acontece porque muitos ainda não nasceram de novo. No capítulo 16, versículo de número 3 diz: e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Por isso que quando Jesus foi crucificado, ele orou dizendo lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz, Jesus, em alto bom som dizendo, perdoa-lhe, Senhor, ou perdoa-lhe os seus pecados, meu Pai, eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas estão
agindo e caminhando a passos largos para o inferno, porque ainda não foram chamadas pela cruz, porque não entenderam ainda a chamada do Evangelho, ainda não tiveram uma convicção de fé, e é por isso que eles têm esse tipo de comportamento. Mas uma segunda lição está no versículo de número 4, que diz: mas tenho-vos dito essas coisas, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vô-las tenho dito. Não vô-las tenho dito desde o princípio, porque estava convosco. Escute uma coisa, nem sempre viver a verdade é viver de maneira mais fácil. Nem sempre você manter um padrão de verdade significa que você vai ter paz. Vamos entender isso. Diante de uma palavra desta, o qual estamos meditando, alguns podem até achar que esta é uma mensagem pessimista, intimista, uma mensagem derrotista. Contudo, o Evangelho é a verdade que não nos poupa nem as emoções. O Evangelho, ele não se preocupa muito com aquilo que eu e você sentimos. O Evangelho se preocupa em que eu e você tenhamos uma verdade com qualidade. Existem muitas pessoas que são seguidores de igreja, mas que não são seguidores de Cristo. Existem muitas pessoas que são religiosas, mas não temem a Deus. Existem muitas pessoas que se batizaram, mas não servem a Jesus, e quando se deparam com este discurso duro, abrasivo do Evangelho, simplesmente desistem. O Evangelho só pode ser compreendido, meu irmão, você que me ouve, só pode ser discernido se eu e você formos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira, senão que sejamos cheios, completamente cheios da plenitude do Espírito Santo, para que possamos compreender e viver o Evangelho. Na força do braço nós não vamos conseguir. Isso explica o que estamos vivendo. Há pessoas que ouvem o discurso verdadeiro do Evangelho, que às vezes é abrasivo, e essas pessoas não suportam a sã doutrina. Aliás, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. E é partindo desse pressuposto é que nós percebemos que muitos têm tomado uma guinada diferente quando são impactados pela verdade do Evangelho. Alguns, eles simplesmente resolvem mudar de igreja porque o discurso ali do pastor é muito abrasivo. Outros, eles se filiam ao movimento dos desigrejados. Ele diz que não precisa ter uma igreja, não precisa ter um pastor, não precisa ter uma liderança para seguir a Jesus. E outros, simplesmente, eles apostatam da fé, eles desviam completamente da fé e vivem a sua vida ao seu bel prazer. Veja, o Evangelho é direto e sem rodeios. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O Evangelho não faz curva, ele é direto. O Evangelho não alivia a nossa tensão, ele não vem para acalentar as nossas emoções, não, pelo contrário, o Evangelho vem nos colocar na parede, para que eu e você tomemos decisões concretas, decisões retas, decisões segundo a Bíblia nos ordena que tenhamos. Por isso que eu digo, que hoje nós estamos vivendo uma apostasia dentro das igrejas, por conta de pessoas que não suportam o Evangelho, a fim de, desculpe o termo, mas ouvir a palavra dentro da igreja e vomitá-la na esquina. Por isso o Evangelho, meu irmão, vem quem quer, mas fica quem aguenta. Fica quem tem o Espírito Santo, fica quem tem a convicção de fé, fica quem tem a convicção de chamada. Ir à igreja, pertencer a uma instituição religiosa, viver de uma maneira, entre aspas, religiosa, isso não aponta para uma verdade, isso é a ponta de um iceberg. O que aponta para uma verdade é quando a nossa vida, ela demonstra de fato aquilo que nós estamos servindo, o Evangelho que estamos se alimentando dia após dia.
E no versículo de número 6, nós podemos aprender uma outra lição preciosa, que diz: antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Jesus sabia que os discípulos precisavam de consolo. Veja, Jesus sabia que nós não daríamos conta de viver a nossa fé sozinhos pela força do nosso braço. Jesus sabia que sem o Espírito Santo não seríamos capazes de suportar as pressões desta vida. Jesus sabia que sem o Espírito Santo seríamos presas fáceis ao adversário da nossa vida, que é Satanás. Aqui Jesus disponibilizou a única ferramenta eficaz para sobrevivermos aos algozes deste mundo, no qual Satanás é o príncipe desta vida. Veja, ele deixou então o Paráclito de Deus. Paráclito significa que é outro igual a Deus. Ele deixou então o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para nos ajudar a trilhar, a caminhar, a servir a Jesus, a suportar esta vida, esta sociedade, o qual quer nos arrancar do eixo todos os dias. Precisamos desesperadamente ser cheios do Espírito Santo. Escute, precisamos desesperadamente ser aquecidos pela presença do Espírito Santo em nós. Precisamos desesperadamente ser revestidos da presença do Espírito Santo de Deus. E eu lhe pergunto, você ouvinte, nesta noite, ou de repente você está assistindo esse vídeo na parte da manhã, à tarde, não importa, mas eu pergunto, como está a sua vida? Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio da presença do Deus Espírito Santo? Pastor, como eu sei se estou cheio da presença do Espírito Santo? A Bíblia responde em Mateus capítulo 7, verso 16, que diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A pergunta não é se você está cheia do Espírito Santo, mas ratificando esta pergunta, seria melhor dizer: qual é o fruto que eu e você temos dado? Qual fruto nós temos apresentado na igreja? Qual fruto você tem apresentado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade qual você está inserido? O Senhor precisa avivar a sua obra no meio dos dias. E a primeira coisa que Ele quer fazer é avivar o nosso coração. Estamos vivendo momentos de esfriamento espiritual. E a única chance de que eu e você possamos suportar e sermos vitoriosos na caminhada cristã é ser cheios do Espírito Santo. Por isso eu te convido, você, juntamente comigo, fazer esta oração neste momento. Querido Deus, Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus foi ao céu e deixou o Paráclito de Deus, que é o próprio Deus, terceira pessoa da Trindade, a nos ajudar. Espírito Santo, venha sobre nós, encha-nos da Tua presença, renova as nossas forças espirituais. Senhor, nos ajude, Pai, a nos manter santos e puros no meio de um mundo caótico, e que tudo que fizermos seja para a honra, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, com temor do coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe com esta palavra. Domingo, querendo Deus, estaremos no culto presencial para as pessoas que não estão na faixa de risco. E às terças-feiras estamos ministrando de maneira virtual, como temos feito todas essas semanas durante a pandemia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.